Às vezes eu acho que a distância não é um problema. E quando eu vejo que eu estou dando um passo maior do que a perna, eu desisto da distância. Porque você tem que estar sobre o seu negócio. Não adianta você viajar muito na distância sem cuidar melhor do que está por perto. Gattai, quer dizer que você é engenheiro. Engenheiro civil, nato da estrutura metálica. Você sempre quis ser engenheiro desde criança? Creio que sim, porque desde pequeno eu já construí alguma coisa no sítio. Eu já brincava de construção já. Mas em forma de brinquedo ou forma realidade mesmo? Meu avô sempre teve um sítio no Embu das Artes e eu e meus primos a gente sempre construía as casas. Então a gente ia até o lugar onde guardavam as ferramentas e a gente construía. Ia se aventurar nas Sempre. ferramentas? Eu e mais outros 2, 3 primos, construção o tempo todo. Então eu já tinha esse ar da engenharia civil no sangue correndo já. Mas tinha alguém da família que era? Meu pai, engenheiro civil, ele sempre construiu, né? Ele sempre teve uma serralheria quando eu era pequeno. E aí eu iniciei o convívio com ele aos 15, 16 anos. Você cresceu numa serralheria? Cresci numa serralheria. Você é o seu DNA. É o meu DNA, é o meu DNA. E aquilo, né? Nada é legal sem imposto. Meu pai nunca impôs, mas ele sempre quis a minha presença, né? Esse cheiro do filho na empresa, durante o colegial. Então, já com 15, 16 anos, eu já vivia por ali. Chega a ser nostálgico até falar um pouco sobre engenharia e sobre serralheria. Sim. É hereditário? É hereditário. Agora eu tenho o meu de 15, 16 anos, 15 não, né? 16, 17 anos já trabalhando comigo na Gattai, já faz parte da história da minha equipe de engenharia. Então eu creio que seja hereditário, mas sem nenhuma pressão, apenas um convívio familiar de trabalho. Como é que foi você, na época de faculdade de engenharia, você já imaginava trabalhar com serralheria ou em algum momento você pensou em fazer qualquer outra coisa? Na verdade, a pergunta é muito boa, porque como eu iniciei antes de entrar na faculdade, já estagiando com o meu pai como jovem aprendiz, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eram estruturas metálicas, que eu seria um engenheiro civil diferenciado no sentido não do concreto armado, porque são poucos que se formam nessa área e vão para essa disciplina metálica. E aí eu fui para uma empresa, para uma multinacional, trabalhei lá por 5 anos, que é a Jacopoire. Sempre trabalhei com projeto e cálculo de estruturas metálicas. Quando eu me formei, 3 anos como estagiário e 2 como efetivado da refinaria do Planalto, da Replan. Sempre na ênfase em estruturas metálicas. Então eu já sabia que eu iria para o mundo do empreendedorismo do aço, trabalhando com galpões, ferro, serralheria. E seu pai ainda tinha Meu pai sempre com a serralheria dele. Então, primeiro e segundo ano eu trabalhei com meu pai, mas aí eu precisava evoluir como pessoa. Horários, disciplina, novos professores, estruturas metálicas. Meu pai é o meu tutor, é o meu professor, foi e sempre será. Mas eu tive chefes muito especiais na Jacopoire, onde eu aprendi muito da disciplina. Colocou a mão na massa. Coloquei a mão na massa. Fui para a refinaria do Planalto. Me vestia. Numa escala maior, né? Numa escala maior, sempre na indústria, né? Então, quando eu voltei a trabalhar com meu pai, o ano que vem eu completo 20 anos de Gattai. Eu iniciei com meu pai em 2003. E desde 2004 fazendo arquitetura casa-cor, com os arquitetos. Mas sempre trabalhando com uma indústria mais pesada, desde 2003 até 2010, eu digo que foram aí 7 anos de serralheria bruta, de galpão, de escola, da FDE, Fundação de Desenvolvimento e Ensino, das prefeituras, sempre projetando e calculando estruturas metálicas. E de 2010 em diante eu falei, poxa, eu vou seguir esse legado
de trabalhar com uma estrutura metálica, com um atendimento mais refinado. E assim, aprendendo muito, eu aprendo até hoje com os escritórios, com os amigos que a gente tem, porque tem muita gente que confia na gente e eu executo esse trabalho de estrutura metálica hoje diferenciado no D&D. Então, o meu maior desafio lá atrás não eram os seres humanos, mas como que eu iria entregar esse empreendedorismo, como eu seria esse empresário. Eu não poderia ser só mais um. Então, o meu maior desafio em 2003 era me tornar um showroom, uma boutique. Eu sempre tive isso dentro de mim. Então, isso que me motivou durante todos esses anos para que eu não ficasse com tanto frio na barriga. Porque quando o frio vinha, eu queria conhecer outra pessoa. O frio voltava, eu queria uma nova pessoa. Profissionais que me motivassem a ser um bom empresário e a chegar num showroom, num lugar bacana. Então, os desafios me motivavam a perder aquele frio na barriga. Porque se eu mantivesse somente a venda e a execução da estrutura metálica, seria um empreendedorismo como um outro qualquer. Eu tinha que ter um desafio, uma meta, um sonho. Isso me motivava a relaxar um pouco e aquele desespero de ser empresário não me dominar. E é assim que eu me motivo até hoje, né, com novos sonhos, novas pessoas. Você refaz as suas metas, os seus objetivos Faço. constantemente? Você se surpreende com aonde você quer chegar? Tipo, você planeja alguma coisa e fala, cara, esse aqui eu tô viajando demais. Ou tipo, esse aqui não tá o suficiente. Sensacional. Por diversas vezes eu voltei atrás de loucuras minhas. É mesmo? Lógico. Às vezes eu acho que a distância não é um problema. E quando eu vejo que eu estou dando um passo maior do que a perna, eu desisto da distância. Porque você tem que estar sobre o seu negócio. Não adianta você viajar muito na distância sem cuidar melhor do que está por perto. E por um outro lado, eu me surpreendo com coisas legais que eu quero alcançar nos próximos anos e eu tenho certeza que eu vou alcançar. Eu digo isso a todo mundo, eu sou muito crente daquilo que eu faço. As dificuldades existem, os percalços existem, mas eu me motivo o tempo todo e quantos não existem. Em tudo na vida, né? Mas eu creio muito na estrutura metálica, eu sou apaixonado por esse produto. Então são estruturas leves e pesadas e entra a serralheria. Então eu me dedico muito nos meus sonhos, mas eu desisto de alguns. Isso sem dúvida. Eu tenho um time hoje muito bom que me faz acreditar no que vai dar certo e naquilo que eu estou sonhando demais. Então assim, eu tenho um equilíbrio aí, mas eu me forço a desequilibrar isso. Também a negar eles, que eu vou fazer e vai dar certo. Quem era o Gattai naquela época de se descobrindo, de menino que ganha um carro, que tem... Você me conta, você me corrige, tá? Tá bom. Mas assim, aquele menino que começa a conhecer o mundo como pessoa física, mas ao mesmo tempo já tem tantos objetivos dentro de uma pessoa jurídica que começa a se formar ali. Como que era você, menino? Eu sempre fui muito agitado, né? Desde que eu nasci, eu acho. Então na faculdade não poderia ser diferente. Eu fiz parte do diretório acadêmico, a minha chapa venceu no terceiro ano. Mentira que você era desses, Gattai. Eu era do DA, eu era de uma equipe, de um grupo de amigos que até hoje somos muito unidos. Uma das minhas amigas trabalha comigo na Praia de Gattai hoje, é uma engenheira formada comigo na faculdade. Então era uma galera, né, muito legal, era uma galera da engenharia bem divertida. E graças a Deus eu me formei com uma turma que era bem decidida naquilo que queria, mas falando de mim eu era muito agitado, então eu era o cara que botava fogo, era o cara que... Eu sempre fui muito empreendedor, eu sempre queria liderar, eu sempre queria motivar pessoas, eu já fazia cursos naquela época, por mais novo que eu fosse, 18, 19 anos, pegando o meu primeiro carro, curtindo os momentos da faculdade, os momentos legais da faculdade. Mas desde o primeiro ano de faculdade eu já desenhava na minha cabeça essa empresa, porque eu ainda não tinha entrado na Jacopoire. Então, na época da faculdade eu era um cara agitado, eu era um jovem que curtiu a faculdade, mas que ao mesmo tempo já empreendia sonhos ali. Eu lembro do primeiro ano, eu lembro do segundo, eu tenho diversos diplomas de diversos pequenos cursos de empreendedorismo.
Eu era um cara agitado e que eu assumi a faculdade como um jovem, mas ao mesmo tempo eu já sacava que estrutura metálica era algo diferente ali dentro e que eu tinha essa pegada. Então eu era um cara bem relacionado, com bons amigos e numa faculdade bacana, né? Que me deu uma estrutura legal de aprendizados. Você que tem essa conexão, você tem uma preocupação, na verdade, muito grande com pessoas. Sim. Como que é o Gattai pai? Tá. Bom, é infinitamente maior do que tudo, né? Eu fiz por muito tempo parte do Rotary Club, né? Dar de si antes de pensar em si. Então, isso é o que eu ensino aos meus filhos, a minha empresa, faz parte da minha vibração. Então eu me dou muito, né, para os meus filhos, tanto que o mais velho já participa da empresa e as gêmeas de 12 anos em breve estão por aí também. É um espelho, né? Assim como o meu pai foi comigo, eu sou o espelho com o meu filho. Então é muito legal, é muito satisfatório, porque eu tive essa oportunidade com meu pai, então o Luiz Antônio está tendo essa oportunidade comigo. Isso para mim é uma realização pessoal, independente da engenharia, se ele for por esse caminho, a discussão dele, ele completou 17 anos agora, ele está no 3º e último ano do ensino fundamental. É marketing, é jornalismo, ele está numa discussão dele ainda, mas ter ele próximo, registrar ele na minha empresa, dar esses passos a ele é de um engrandecimento espiritual e como pai que não tem proporção à minha alegria, porque eu sei que o primeiro emprego dele em carteira é comigo. É um jovem aprendiz, ele faz já os cursos do CIE. Então, tudo que eu puder trilhar ele nos primeiros aprendizados como um profissional, isso me engrandece muito. Então, ele acabou de chegar. Então, ter a presença dele, ele veio a pé da escola até aqui porque é próximo. Então, isso para mim é muito forte, porque eu durmo e sempre acordo pensando no futuro, porque lá na frente, nós, aos 40 e poucos anos, ainda somos preocupações dos nossos pais. Então, eu já projeto eles aos 40. Então, eu estou concluindo essa etapa dele, para que depois venham as gêmeas, mas nesse momento, tê-lo ao meu lado é sensacional, porque eu sei que eu estou dando mais um check na etapa dele de vida. Você teve medo durante o seu período como empresário? Você já sentiu muito medo? Em algum momento você achou que você não ia dar conta? Na verdade, nunca. Eu já passei por diversos momentos difíceis, diversos. Ou equipes, ou fisicamente estabelecimentos, mas eu nunca imaginei não dar conta. Eu sou um cara que joga, me dá a obrigação e eu vou entregar, eu vou atrás dela. Já passei por diversos momentos. Como lojista no D&D, eu sou a primeira geração nessa história de loja. Eu tenho uma história muito sólida do meu pai como um homem, como empresário, estruturas. Mas estar dentro de um shopping, conviver com tantas pessoas legais, importantes nesse cenário, faz com que eu repense o tempo todo comportamentos, atitudes, exemplos e, acima de tudo, entrega como engenheiro civil, responsabilidades. Então, sim, a preocupação existe, mas de uma maneira mais linear. Aquele menino que estava lá na faculdade, que não tinha ideia, que almejava, né, muito aonde está hoje, que por acaso é o mesmo momento que o seu filho vai estar daqui a pouco. O que você diria para você, aos 19 anos, que a carapuça serviria direitinho para os seus filhos? Estudem. Estudem, 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 se entreguem, façam sempre a mais do que lhe pedem, não tenham medo. Eu falaria para mim isso, que serviria como uma carapuça a eles hoje, porque essa é a entrega que eles precisam ter
para que os objetivos sejam realmente alcançados. Thay, eu adorei o Eu nosso também, bate-papo. né? Adorei conhecer também. um pouco Legal, mais, verdade. porque a gente convive tanto, né, dentro do universo do D&D, mas às vezes a gente não sabe como é que tudo isso chegou até aqui, né? Como é que começou essa história, até onde ela veio parar. Existem muitas curvas aqui no meio e foi gostoso demais. Foi muito bom, né? São experiências que eu compartilhei, graças a você, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Tá E olha, vou convidar o pessoal para conhecer muito mais lá no Instagram.